Você aí, já parou para pensar se esses plásticos biodegradáveis tão vendidos e consumidos hoje em dia de fato se decompõem na natureza? Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Thyssen, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio do Colégio Farroupilha de Porto Alegre e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto, cujo nome é Biodegradabilidade de Canudos em amostras de água provenientes de áreas de escoamento pluvial em Porto Alegre. Portanto, vamos para a apresentação. Pois bem, primeiramente para situar vocês dentro da temática, um plástico é um polímero, ou seja, uma cadeia de particulados menores, os monômeros, que ao se interligarem formam um composto altamente resistente e maleável. Por serem extremamente maleáveis e resistentes, os plásticos são utilizados nas mais variadas indústrias, tal como a indústria de embalagens, por exemplo. Entretanto, os plásticos são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Um plástico leva em média 200 anos para se decompor, obstrui o sistema digestivo de animais marinhos e libera toxinas persistentes no meio ambiente, chamadas de POPs. Sendo assim, com o intuito de providenciar uma solução para a excessiva poluição plástica odierna, foram desenvolvidos os plásticos biodegradáveis, que são biopolímeros que têm seu processo de degradação resultante da atuação decompositora microbiológica, gerando como produtos de tal decomposição metano e dióxido de carbono. Entretanto, para um plástico biodegradável ser totalmente decomposto, ele precisa estar inserido em um meio que disponha das seguintes condições favoráveis para desenvolvimento e atuação decompositora microbiológica. Nesse caso, umidade para facilitar as reações, oxigênio para acelerar a oxidação de hidrocarbonetos e a presença também de nutrientes, como fosfatos e nitratos, para possibilitar o desenvolvimento microbiano. Além disso, é preciso que os meios disponham de pHs favoráveis para permitir que os micro-organismos liberem com maior facilidade hidrolases e peroxidases, e também temperatura, para acelerar a degradação. Caso contrário, teoricamente, se o meio não dispor de tais condições específicas, devido, por exemplo, à deposição de reagentes químicos, não haverá o desenvolvimento microbiológico e, consequentemente, os plásticos biodegradáveis não irão se degradar, devido à ausência desses seres vivos. Além disso, devido à semelhança na estrutura física de um plástico convencional e um plástico biodegradável, ambos iriam poluir o meio ambiente similarmente, caso fossem jogados em um lugar que não dispusesse das condições favoráveis para a atuação microbiana. Portanto, a partir desses pontos apresentados, eu tive o seguinte questionamento: será que em regiões poluídas, com intensa deposição de reagentes químicos, os plásticos biodegradáveis realmente não se degradam? Com o intuito de responder essa pergunta, eu desenvolvi, então, esse projeto com o objetivo principal de determinar a biodegradabilidade de canudos plásticos em amostras de água provenientes do escoamento pluvial da cidade de Porto Alegre, avaliando também o percentual de degradação de tais canudos e se tais canudos, nas respectivas amostras de água, se enquadravam de fato como plásticos biodegradáveis. Além disso, objetivei, com a realização deste trabalho, produzir um polímero acessível de baixo custo, feito com produtos previamente destinados ao descarte, como uma alternativa para os plásticos convencionais e biodegradáveis comercializados hoje em dia. Para tanto, eu desenvolvi as seguintes etapas metodológicas que vocês podem ver aí na tela neste resumo. Sendo assim, primeiramente eu realizei um mapeamento dos pontos de coleta pela técnica de georreferenciamento através da plataforma Google Earth. Para determinar tais pontos, eu escolhi localidades de coleta com características ambientais divergentes entre si ao longo do fluxo do Arroio de Louro em Porto Alegre, que é o principal meio de escoamento pluvial da cidade. A escolha foi baseada em estudos prévios que indicavam e determinavam os parâmetros ambientais de cada localidade através principalmente do pH e da poluição aparente para cada uma das regiões. Nesse caso, ambos os pontos 1 e 2 apresentavam índices de poluição e deposição de reagentes químicos altamente elevados. Enquanto isso, o ponto 3 apresentava um parâmetro de poluição e deposição de reagentes químicos moderados. Já o ponto 4 apresentava índices de poluição e deposição de rejeitos quase nulos, visto que a localidade é uma reserva ambiental. Posteriormente à determinação das localidades, eu realizei a coleta das amostras em recipientes plásticos previamente esterilizados. Depois, eu pesei os canudos em uma balança analítica, determinando a massa média inicial de 0,33 gramas para cada. Então, os inseri nas amostras de água. Cada canudo ficou totalmente imerso por 30 dias nos recipientes, esses que estavam totalmente abertos em uma temperatura ambiente e recebendo iluminação direta, de modo a viabilizar o processo degradativo e possibilitar a replicação mais próxima possível das condições ambientais das regiões de coleta. Após o período de 30 dias, os canudos foram retirados dos recipientes, tal como o excesso de água em cada um.
Uma vez secos, os canudos foram novamente pesados e podemos obter como resultado esta tabela comparativa com o percentual de degradação que vocês veem na tela. Observou-se então que no ponto 1, onde havia maior incidência de poluição, os canudos biodegradáveis não se degradam no período de 30 dias, resultado que pode ser explicado pelo lapso de existência de seres vivos biodegradantes, como bactérias, fungos e algas, que devido à deposição de rejeitos que poluem as águas da localidade, não conseguem se estabelecer em tais regiões, acarretando, consequentemente, a não degradação de tais polímeros. Além disso, percebeu-se um aumento na massa média, em oposição a uma suposta degradação. Este fator pode ser explicado pela adesão de poluentes ao canudo nas amostras. Entretanto, análises laboratoriais adicionais serão realizadas no futuro para confirmar essa hipótese. Já na região do ponto 2, onde também havia números expressivos de poluição, a perda em massa do canudo biodegradável se mostrou inexpressiva, uma vez que é possível determinar que o período de degradação de um canudo plástico nas condições ambientais deste ponto iria demorar aproximadamente 27 anos, nesse caso para se decompor, se considerada somente a atuação decompositora microbiológica. O ponto 3, o qual apresentou menores índices de poluição em relação aos pontos prévios, demonstrou uma perda maior em massa percentual. Entretanto, mesmo que os resultados sejam mais positivos que os precedentes, o mesmo plástico levaria aproximadamente 4 anos para se decompor em tal localidade, um período de degradação 2 vezes mais extenso que os 2 anos de degradação estipulados por normativas regentes. Por fim, o ponto 4, que apresentava índices extremamente reduzidos de deposição de rejeitos, foi o único ponto que apresentou resultados favoráveis à degradação, uma vez que a perda em massa percentual do canudo plástico biodegradável na amostra foi de aproximadamente 6,1%, o que representa um período médio de degradação de 1 ano e 4 meses, se enquadrando, portanto, como um plástico biodegradável de fato. Desta forma, pode-se inferir que mesmo os plásticos caracterizados como biodegradáveis, os quais possuem como objetivo se degradar quando lançados, mesmo que de forma indevida no meio ambiente, não apresentaram diferenças significativas dos plásticos convencionais, ao serem extraídos em meios de alta toxicidade, ou seja, meios já comprometidos, poluídos, os quais carecem da presença de micro-organismos. Entretanto, há um outro ponto que também deve ser levado em consideração. Atualmente, as indústrias plásticas, visando prover maior maleabilidade, resistência e durabilidade aos plásticos biodegradáveis, e de modo também a potencializar as suas respectivas vendas, inserem componentes químicos os quais desaceleram os processos biodegradativos desses biopolímeros biodegradáveis. Sendo assim, a partir da hipótese de que um biopolímero com um lapso desses componentes químicos industriais poderia ser biodegradado mais facilmente no meio ambiente, eu resolvi desenvolver um plástico biodegradável caseiro, de modo a fornecer uma alternativa para os plásticos biodegradáveis e os plásticos convencionais comercializados atualmente. Para tanto, eu desenvolvi plásticos biodegradáveis a partir da casca da banana, os quais representavam não somente uma alternativa para os plásticos comercializados, mas também uma reutilização para a casca da banana, que geralmente é uma matéria-prima sem grande utilização e é normalmente descartada. Pois bem, para a produção de tais polímeros foram utilizados apenas 5 ingredientes: açúcar, casca da banana, vinagre, água e amido de milho. Nesse aspecto, foram utilizados as seguintes proporções que vocês podem ver na tela. E após mais de 8 testes para desenvolver uma metodologia de produção, como vocês podem ver, foi possível obter os polímeros que vocês estão vendo aí na tela. Sendo assim, após a análise dos polímeros biodegradáveis, observou-se que eles apresentaram rendimento de massa sólida de aproximadamente 20% e um custo de produção de apenas R$ 4,70. Sobretudo no que tange as propriedades mecânicas dos polímeros, eles se apresentaram como resistentes e flexíveis. Além disso, devido ao baixo custo, facilidade de produção e acessibilidade da matéria-prima, tais biopolímeros são altamente replicáveis e fornecem certamente uma vida útil à casca da banana. No que tange às perspectivas futuras do projeto, pretende realizar novamente experimentos de análise de degradação nos plásticos biodegradáveis, os replicando múltiplas vezes de modo a garantir maior assertividade ao trabalho. Ademais, pretendemos executar análises laboratoriais que viabilizem determinar a biodegradabilidade dos polímeros caseiros nas amostras de regiões de escoamento pluvial e comparar os resultados obtidos com a degradação dos plásticos biodegradáveis comercializados. Além disso, pretendemos analisar as propriedades de resistência térmica e as propriedades mecânicas dos biopolímeros caseiros, como resistência e flexibilidade, em análises laboratoriais específicas. Logo, com a realização deste trabalho, conclui-se que é de extrema importância que esses polímeros aqui não sejam considerados e tidos como a solução perfeita para a poluição plástica. E também foi possível concluir que é amplamente possível produzir biopolímeros de maneira acessível e barata. Pois bem, esta foi minha apresentação. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que juntos possamos reduzir a grande problemática dos plásticos na atualidade.